Amém? Ó, os irmãos já tá quase com o amém assim, bem do jeito que eu quero. Vamos tentar de novo? Queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Amém, melhorou bastante. Que alegria nessa noite festiva, além de ser o Dia das Mães, nós estarmos aqui celebrando também o nosso Deus por esse presente que nós filhos recebemos, que é as nossas queridas mamães, né? Que Deus continue abençoando a cada mamãe aqui presente. Você que eu não vi pela manhã, fica aqui a minha palavra de felicitação pelo esse dia, pelo feliz Dia das Mães, tá bom? Queridos, mais um aviso rapidamente antes da gente ir para a mensagem. No próximo domingo, nós teremos a ceia do Senhor. Normalmente nós celebramos a ceia no segundo domingo de cada mês, mas por virtude do pastor estar viajando, nós iremos fazer no próximo domingo. Então, no próximo domingo, venha preparado para esse momento especial de comunhão que é a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, tá bom? Dito isso, quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 3, e nós iremos ler a partir do verso 31 até o verso de número 35. A você também que nos visita essa noite, fica a nossa palavra de gratidão, volte sempre, essa casa, essa igreja é sua também, você se sinta à vontade no meio desse povo. E você que irá acompanhar posteriormente pelas nossas redes sociais, fica o convite para vir pessoalmente, conhecer a nossa igreja, nos visitar. Ficaremos muito felizes em poder abraçar você e lhe dar as boas-vindas. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 3, nós iremos ler a partir do verso de número 31, que diz assim: Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhes disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Assim como o salmista diz, nós também cremos, ó Deus, que a tua palavra é luz para o nosso caminhar, lâmpada para os nossos pés. Santo Deus, nesse momento queremos te pedir que o Senhor possa nos inspirar por meio do teu Santo Espírito e que nós possamos aplicar, ó Deus, essa palavra em nossos corações. Que essa palavra, ó Deus, possa transformar, possa mudar, possa remover tudo aquilo que não vem de ti dos nossos corações e das nossas vidas, ó Pai. Te rogamos, ó Deus, que possamos sair por essas portas de uma maneira diferente de como nós chegamos aqui nessa noite, ó Pai. Pai, te rogo em especial pela minha vida, Senhor. Reconheço que nada sou sem o Senhor. Pai, te peço que o Senhor não permita que eu venha falhar de maneira miserável em transmitir aquilo que o Senhor quer dizer à tua igreja, aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração. Que o Senhor possa falar, ó Deus, e que o Senhor possa me usar nessa noite. É isso que nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, pela manhã tive a oportunidade de trazer uma mensagem voltada em especial pelo dia de hoje, o Dia das Mães. Mas nós, batistas, nós comemoramos no mês de maio o mês da família. Então, por isso que nas terças-feiras nós temos estudado e aprendido sobre o tema famílias alicerçadas na rocha. E nos domingos também nós iremos ter algumas ministrações voltadas para as famílias. E hoje nós iremos falar sobre a família de Jesus e o reino de Deus.
A verdadeira família de Jesus é formada por aqueles que fazem a vontade de Deus. A verdadeira família de Jesus é formada por aqueles que fazem a vontade de Deus. A família é um dos bens mais preciosos que nós temos na nossa vida. É bem certo que muitas vezes, por conta do ativismo, muitas vezes por conta do trabalho, da busca sedenta do homem de ter coisas e querer coisas, de uma busca exacerbada pelo dinheiro, pelas riquezas, pela fama, pela glória, muitas vezes nós deixamos de valorizar como se deveria valorizar as famílias. Este sim é o recurso, é o bem, é a herança mais preciosa que nós temos. A minha família é a minha herança, é o bem mais precioso que Deus me deu. E todo dia eu louvo a Deus pela minha família, pela vida da minha esposa, pela vida da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha sogra, do meu sogro, das minhas cunhadas. Louvo a Deus, porque esta família eu tenho um entendimento que é a bênção de Deus na minha vida. Ora a Deus que Ele possa aumentar ainda mais a nossa família e que Ele possa nos dar aí herdeiros e assim completar esta família de bênçãos. Mas eu gostaria de chamar você a chamar a sua atenção justamente para isso. A importância que é o seio familiar. A importância que é a família para as nossas vidas. Tanto na tradição judaica, como também na nossa cultura, os laços familiares é algo que quase sagrado. E deveria ser tratado assim mesmo, como algo precioso, importante. É justamente na família onde nós temos a nossa identidade, onde nós temos o nosso senso de pertencimento, é na nossa família que nós nos sentimos protegidos. Eu costumo sempre lembrar da ilustração de uma criança. Uma criança num dia de noite, de chuvas, com relâmpagos e trovões. E quando essa criança ela acorda ao som desses trovões, assustada, para onde é que essa criança corre? Para a cama do pai e da mãe, buscando proteção. Ou quando ela tem um pesadelo e aquilo perturba a sua mente e ela não consegue mais voltar a dormir, então ela corre para o quarto do pai e da mãe buscando proteção. As nossas famílias deveriam trazer para nós esse senso de proteção, de segurança, de confiança. Porém, no texto que nós acabamos de ler, do Evangelho de Marcos, capítulo 3, Jesus faz uma afirmação um pouco meio que surpreendente. Os nossos ouvidos parecem não soar tão familiar. Jesus vai dizer que a verdadeira família não é determinada pelo sangue, mas pela obediência à vontade de Deus. Essa declaração de Jesus, ela não é uma afirmação no sentido de rejeição à sua família biológica. Jamais o mestre iria fazer isso. Porque que exemplo o nosso Senhor iria estar nos dando se ele estivesse rejeitando a sua família biológica? Mas essa afirmação é uma revelação poderosa sobre o reino de Deus. Essa afirmação nos mostra que existem laços mais profundos e muito mais fortes do que os laços naturais, do que os laços sanguíneos, os laços espirituais que nos unem, os laços do novo nascimento. No contexto do capítulo 3, e aí fica o dever de casa para você fazer quando chegar em casa, leia o capítulo 3 na íntegra. Você vai ver que Jesus estava enfrentando uma grande resistência. Os escribas, os fariseus, já estavam meio que, como nós dizemos aqui no Ceará, meio que perturbados, inflamados com Jesus.
estavam perseguindo o mestre, estavam tentando alguma maneira de pegá-lo, em alguma arapuca. Jesus, depois de ter vocacionado, chamado, escolhido os seus 12, depois de fazer alguns milagres, o capítulo 3 vai nos dizer que a multidão buscava o Senhor em prol de mais e mais milagres, curas, multiplicação de alimentos, de obras extraordinárias no qual aquela multidão pudesse contemplar. E ao mesmo tempo que a multidão estava correndo atrás, sedenta de milagres, os religiosos, os fariseus, estavam tentando prender Jesus. E é nesse ambiente que ele nos ensina o real sentido da sua família. É nesse ambiente que Jesus faz essa declaração. Porque é justamente nesse ambiente que Jesus vai nos mostrar quem são aqueles que fazem parte da sua família. Hoje veremos 3 verdades espirituais que Jesus nos ensina sobre quem faz parte da sua verdadeira família. E a primeira verdade que nós podemos aprender com esse texto é que é impossível estar perto de Jesus e ainda estar do lado de fora. Perdão, eu disse impossível, mas na verdade ainda é possível estar perto de Jesus e ainda estar do lado de fora desta família. Veja comigo aí novamente o verso de número 31, que vai dizer o seguinte: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram que alguém fosse lhe chamar. A cena, queridos, aqui é uma cena muito tocante e ao mesmo tempo perturbadora. Imagine aí, Jesus estava com seus discípulos em uma casa e o texto diz que havia uma grande multidão. Essa grande multidão já não cabia mais dentro dessa casa, mas que estava cercando a casa. E agora chega os parentes de Jesus, sua mãe e seus irmãos. Lá no Evangelho de Mateus, segundo Mateus capítulo 13, versos 55 até 56, nós temos aí quem são os irmãos de Jesus. Tiago, a quem nós, até a última terça passada, estava estudando a carta de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, José, Simão e Judas. Estes eram os irmãos de Jesus. E esses chegaram junto com Maria, sua mãe, e eles ficaram do lado de fora daquele ambiente onde Jesus estava com seus discípulos. E ali do lado de fora, eles mandaram chamar Jesus. Eles mandaram um garoto de recado ir lá e dizer: ei, avisa ali para Jesus que nós estamos aqui fora, que nós queremos falar com ele. A família de Jesus chegara e ficara do lado de fora. E por que isso estava acontecendo ali? Bem, se você voltar em alguns versos, no verso de número 21, vai dizer o seguinte: quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Quando os familiares de Jesus ouviram dos sinais que Jesus estava fazendo, da grande multidão que estava seguindo ele, dos discípulos que ele já havia escolhido para ser os seus pupilos, e que os fariseus, que o grupo religioso, já estava de olho em Jesus e tramando um plano para prendê-lo, os familiares de Jesus foram até o seu encontro, mas não foram ao seu encontro para poder fortalecer Jesus, para poder dizer assim: olha, filho, olha, meu irmão, estamos aqui com você. Você está enfrentando toda essa questão com os fariseus, você está enfrentando toda essa questão com essa multidão que não quer aprender sobre os seus mandamentos, mas está interessado naquilo que você pode oferecê-los. Mas saiba que nós, sua família, estamos aqui com você. Mas não é isso que o texto nos ensina. Não é isso que o texto nos diz. Pelo contrário. O texto nos diz
que eles falaram o quê? Ele está fora de si. A família de Jesus, eles ainda não tinham compreendido a missão do Cristo. Maria, apesar de Lucas capítulo 2, nós vemos lá o Magnificat, o canto de Maria, talvez nesse momento, em seu coração, ela duvidou, ou até mesmo como mãe, quis proteger o mestre. Imagine, mãe, ouvir que estão querendo prender o seu filho por conta dos seus ensinamentos. Então Maria e os seus filhos, os irmãos de Jesus, foram até o encontro dele. Queriam trazê-lo de volta para Nazaré. Mas veja qual a expressão que Marcos usa aqui. João Marcos vai dizer que chegando lá, eles ficaram de fora. Queridos, essa expressão, ela não se indica somente sobre uma separação física, sobre uma separação geográfica. Essa descrição, ela é uma descrição espiritual. Eles estavam fisicamente perto de Jesus. Era sua família sanguínea, mas estavam espiritualmente distante dele. Isso é tão verdade que Tiago só vai se converter e crer que o seu irmão é o Messias depois da morte e ressurreição de Jesus. Não só Tiago, mas Judas também. Mesmo diante dos sinais, mesmo diante das profecias se cumprindo, mesmo diante dos milagres, eles estavam próximos, estavam perto, mas eles não compreendiam a missão do Mestre. Eles não estavam inseridos na família espiritual de Jesus. Talvez quando eles vão ali ao encontro do Senhor, eles estavam preocupados, talvez com a vergonha. Imagine, olha, o pessoal daqui da Galiléia vai falar sobre o nosso irmão. Vamos lá buscá-lo e trazer de volta para casa. O que vai sair amanhã no noticiário Galiléia News sobre o meu filho, Jesus? Não, vamos lá, vamos buscar e trazer ele para casa. Talvez eles só queriam tirá-lo dali, porque eles não compreendiam a missão de Jesus. E queridos, isso nos desperta para refletirmos em uma coisa. Quantas pessoas também não vivem assim? Estão na igreja, conhecem a Bíblia, participam das atividades, e aí o irmão Tiago falou que das nossas atividades, e são muitas, participam de todas elas, mas ainda não nasceram de novo. Ainda Jesus não conhecem a missão do Salvador. Estão perto, mas estão fora. Estão do lado de fora. Conta-se uma história de que um jovem, ele cresceu na igreja, ele era filho de um pastor. Ele se envolveu em todas as áreas da igreja. Ele participava dos corais, ele participava dos acampamentos, ele participava da escola bíblica dominical e era sempre destaque de aluno na classe que ele estava. Todos achavam que ele era um exemplo de jovem, de criança, um exemplo a ser seguido. Mas aos 20 anos, ele confessou que nunca havia se arrependido dos seus pecados. Que aos 20 anos, ele nunca tinha rendido verdadeiramente a sua vida a Cristo. Disse ele: eu estava no prédio, mas não estava no corpo. Sabia sobre Jesus, mas não conhecia Jesus. Aquela criança, aquele jovem, 20 anos, estava todo o tempo ali, acompanhando a sua família, crescendo num seio cristão, aprendendo sobre a palavra de Deus, tendo os versículos decorados em sua cabeça,
mas nunca a palavra de Deus desceu da cabeça para o seu coração. Nunca ele teve um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo Jesus. Ele estava presente no prédio, mas não estava inserido no corpo de Cristo. Ele estava perto, mas assim como a família de Jesus, estava do lado de fora. Você pode estar na igreja, você pode crescer no lar cristão, você pode conhecer a doutrina, você pode ter os versículos bíblicos decorados na sua cabeça, e ainda assim, você pode não fazer parte da família de Jesus. Proximidade física não garante pertencimento espiritual. O que Jesus espera não é parentesco. O que Jesus espera não é tradição. O que Jesus espera é uma fé verdadeira. Uma fé que obedece à sua palavra. A minha família, a minha mãe, os meus irmãos, são estes que ouvem e obedecem às minhas palavras. Então, a primeira verdade que nós aprendemos com o texto sobre a família de Jesus e o reino de Deus é que é possível estar perto de Jesus e ainda estar do lado de fora. Você, como você se sente? Você se sente como membro dessa família? Ou você se sente como alguém que está perto, mas ainda está do lado de fora? A segunda verdade que nós aprendemos desse texto, sobre a família de Jesus e o reino de Deus, é que a verdadeira família de Jesus é definida por comunhão espiritual. Veja comigo o verso de número 33 e 34 aí na sua Bíblia. Marque esses versos aí na sua Bíblia. Que vai dizer: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui está minha mãe e os meus irmãos. Quando Jesus é informado que a sua família o chama, ele olha ao seu redor e diz: aqui está a minha mãe e os meus irmãos. A resposta de Jesus pode soar um pouco que meio rude à primeira vista. Pode até parecer assim: poxa, o Senhor está quebrando aqui um dos mandamentos, que diz: honrai pai e mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Primeiro momento, pode parecer isso, mas Jesus não estava sendo rude, Jesus não estava rejeitando Maria, Jesus não estava rejeitando os seus irmãos. Ele estava ensinando uma lição fundamental aos seus discípulos e hoje à sua igreja. Os laços espirituais criados pelo novo nascimento são muito mais fortes que os laços naturais. Os laços espirituais criados pelo novo nascimento são muito mais fortes do que os laços naturais. Jesus olha ao redor e aponta para os seus discípulos e diz: olha, eis aqui a minha família. Ele estava rodeado de pessoas que havia deixado tudo para segui-lo. Ali estavam pessoas transformadas pela palavra. Ali estavam pessoas que ouviam os seus ensinamentos, que aprendiam os seus ensinamentos e que obedeciam os seus ensinamentos. A verdadeira família de Jesus, ela é definida por comunhão espiritual, por aqueles que estão com Ele, por aqueles que rejeitam as coisas desse mundo, para estar ao lado do Mestre, por aqueles que ouvem os seus ensinamentos, por aqueles que guardam estes ensinamentos e por aqueles que obedecem estes ensinamentos. Assim nós conseguimos identificar, assim nós conseguimos perceber se pertencemos ou não da família de Jesus. Se eu tenho ouvido os seus ensinamentos, se eu tenho guardado esses ensinamentos e se eu tenho praticado esses ensinamentos,
Logo, eu faço parte dessa família. Mas se eu tenho ouvido os ensinamentos, se eu tenho guardado os ensinamentos, mas eu não tenho praticado os ensinamentos de Jesus, a sua vontade, logo, eu não posso ser irmão de Jesus. Logo, eu não posso ser parente de Jesus. Logo, eu não estou nesta família. Conta-se uma história que diz que um missionário africano, ele se converteu. E aí, quando ele se converteu, assim como todo recém-convertido, o seu coração se encheu de uma alegria verdadeira. Ele começou a ter fome e sede da palavra de Deus. Ele começou a estudar a palavra de Deus. Ele começou a guardar a palavra de Deus. Ele começou a praticar a palavra de Deus. E aquele homem, então, correu para a sua família e foi anunciar Cristo Jesus para eles. Foi dizer que eles precisavam se arrepender de seus pecados e crer em Jesus para serem salvos, assim como ele um dia creu, assim como agora ele é salvo. Mas seu pai o olhou e com os olhos fixos nele, o amaldiçoou. Os seus irmãos o expulsaram de casa, porque ele agora estava seguindo a Jesus e não seguia mais a tradição muçulmana da família. Aquele homem, com lágrimas nos olhos, após ser expulso de casa, disse: na igreja encontrarei mais amor e aceitação do que jamais conheci em minha casa. Eles são a minha nova família. Queridos, o sangue de Cristo une o que o sangue humano separa. A transcende os laços naturais, ao ponto de até um ex-inimigo se tornar irmão em Cristo. Devemos olhar para a igreja como a nossa família espiritual. Ter no nosso coração esse pertencimento. Buscar essa valorização de cada membro como nosso irmão. Amar cada um. Porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor vai nos dizer, e Jesus vai dizer que, resumindo todos os mandamentos em apenas 2, vai dizer que o mandamento mais importante é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Amarás o Senhor com toda a tua vida. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu irmão como a ti mesmo. E como é que nós amamos a nós mesmos? Bem, a não ser que aqui tenha alguém que seja sadomasoquista, que procura fazer coisas ruins contra si para se sentir prazer, mas nós normalmente, por nos amar, nós buscamos coisas boas para nós. Nós queremos ser bem atendidos, nós queremos ser bem recebidos, nós buscamos aquilo que é possível ser melhor para nós e para a nossa família. Amar o nosso irmão como a nós mesmos, amar o nosso próximo como a nós mesmos, é justamente isso. É assim como eu quero o melhor para mim, eu devo buscar o melhor para o meu irmão. Eu devo fazer o melhor para o meu irmão. Eu devo servir a ele de todo o meu coração e alegria, buscando fazer o melhor para ele. Assim como eu queria ser servido com o melhor. Quer ver uma coisa que deixa o coração de todo pastor triste? É quando nós levamos 2 ovelhas no gabinete e essas 2 ovelhas dizem assim: eu não falo mais com ele. Aqui, ó,